Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta para nós algumas verdades para serem meditadas e que às vezes são difíceis de serem digeridas, do tipo: Deus nos quer no meio da tempestade, Deus nos deixa sozinhos, entre aspas, no meio da tempestade, Deus, quando vem no meio da tempestade para resolver os nossos problemas, não resolve a tempestade, e por aí vai. Ou seja, a tempestade veio para ficar. E Ele quer que nós tenhamos fé. É isso que vai nos ajudar a enfrentar as tempestades deste mundo. Fé. Vamos desenvolver a meditação, portanto, nesse sentido. Em primeiro lugar, o que é que acabou de acontecer no início do Evangelho? A multiplicação dos pães. Os apóstolos estão acompanhando Jesus já há algum tempo, já veem Ele fazendo coisas grandiosas, mas eles não tiveram ainda um contato direto com o milagre. Jesus abençoou os pães, abençoou os peixes, tem uma grande multidão o seguindo, porque afinal de contas, Nosso Senhor, Ele era e é irresistível, e o povo está lá atrás dele, quer conversar com Ele, quer ouvir dele e também está com fome, e o Senhor, atento àquilo, quer dar comida a todos. E os apóstolos, que sabem que só tem pouquinha comida, diz ao Senhor, o Senhor resolve tudo, dando um milagre, e são os apóstolos que, sem entender, estão distribuindo os pães milagrosos, porque não tinha. Eles viam que tinha um pouquinho, e de repente tem uma multidão de 5.000 homens comendo. Ainda sobra pão. Assim, gente, quando Jesus os chamou, Jesus disse a eles: eu farei de vocês pescadores de homens, portanto parem de pescar peixe. Jesus não falou que Ele ia subir numa cruz, Jesus não falou que Ele ia multiplicar pão, Jesus não falou que Ele ia curar cego, Jesus não falou que Ele ia fazer uma porção de coisas. Eles foram conhecendo aos poucos quem era o Senhor. E isso, eu imagino, deve tê-los deixado muito impressionados, porque, imagina, num primeiro momento, é um homem cheio de autoridade que diz te conhecer e diz o seguinte: agora vem e me segue, que eu farei de cada um de vocês pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Abandonem as profissões de vocês e me sigam. Isso é loucura, né? Vocês conseguem entender isso, né? Isso é loucura, quem faz isso. Isso é coisa de gente louca. Ainda bem que tem gente louca como nós, né? Senão a igreja tinha acabado. Não vai acabar. Garanto. Deus garante, na verdade, né? Pois é, os loucos seguem Jesus. E aí ele começa a se revelar, ele vai se manifestando, ele vai mostrando a que ele veio, e de repente tem esse milagre da multiplicação dos pães. O povo fica alvoroçado. E Jesus diz para os apóstolos: subam na barca, atravessem o mar, eu encontro vocês do outro lado. O Mar da Galileia é um lago, mas ele era tão grande que era chamado de Mar da Galileia. Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia. E os apóstolos vão, obedecem o Senhor e vão embora. Eles têm costume de navegar, eles eram pescadores e tudo mais. Jesus despede as multidões, e o que é que ele vai fazer? Rezar. Sozinho. Na solidão, no silêncio. No final do dia ele vai para rezar, e o Evangelho nos diz: a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. E gente, ele não precisava rezar. Nós rezamos para elevar o nosso coração a Deus. Ele é Deus, então como é que ele vai levar o coração dele para Deus se ele é Deus? Não faz muito sentido, né? Por que é que ele rezava? Por que é que ele passava tempo em oração? Para nos ensinar, para nos mostrar o que é que nós devemos fazer. De alguma forma ele também elevava a sua alma humana, né, para Deus, elevando a sua inteligência e a sua vontade humanas para Deus. Bom, mas os apóstolos estão lá no meio do mar e de repente eles são tomados de surpresa por causa dessa grande tempestade. E eles ficam igual barata tonta nesse barco, porque não sabem o que fazer e realmente não têm o que fazer. Embora eles tenham experiência, a tempestade é forte, está agitando o barco e começa a bater um pouco o desespero. E mais ainda porque o Senhor não está conosco. O Senhor nos deixou sozinhos. Onde está o Senhor? Ele está do alto do monte, sabendo de tudo o que está acontecendo, rezando. Ele está no controle da situação. É a gente do lado de cá que está achando: meu Deus, estamos abandonados, Deus virou as costas, vamos morrer. Não, Ele está vendo, Ele está atento, o tempo todo atento.
Mas assim, convenhamos, né? Se eu tivesse no lugar dos apóstolos, estaria nessa posição. Vamos morrer, porque, afinal de contas, eu não gosto muito de água, assim, não, né? Eu tenho 2 medos na vida. O primeiro 2 medos de morte, né, na vida. É uma coisa meio mórbida, mas vou falar. A primeira é de morrer afogado em alto mar, assim. Como eu não vou muito pro mar, né? A gente tem o Pantanal. A última vez que nós fomos no Pantanal, quiseram passear com a gente lá pelas baías e tal. Assim, bonito, claro, mas se você abstrai que você está em cima de um mundaréu de água, né? E que se você afogar não tem só água, tem jacaré e piranha, né? Então assim, meio complicado. A Baía de Chocororé é linda, mas é meio complicado. E a segunda forma de medo que eu tenho de morrer, e nisso vocês já fiquem sabendo para me ajudarem, caso eu venha a morrer. Não, quando eu morrer, né? Eu vou pro Pai, não vou enfrentar a morte. É o medo de ser enterrado vivo. Gente do céu, eu tenho medo disso. Vai que eu acordo debaixo da terra. Então façam o seguinte: quando eu morrer, doem meus órgãos, entendeu? Tira tudo, termina de me matar. Se eu não morrer, termina de me matar, eu vou pra glória. Pelo menos no purgatório, ok, mas vou pra glória, entendeu? Ótimo. Então lá os apóstolos, temerosos. Não é brincadeira não, se enfrentar uma tempestade num lago que se parece com o mar, cujas ondas são altas, o vento é contrário, ou seja, eles estão indo para um lado, o vento está puxando eles para o outro lado. E para piorar, aparece um fantasma no mar. Eles ficam enlouquecidos, ensandecidos. E Jesus já reage de imediato dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu quem, gente? Sou eu quem? Ele não fala o nome dele. Como é que eles reconhecem que é o Senhor? Só reconhecem que é o Senhor porque tem intimidade com o Senhor. Tempestade todo mundo enfrenta. E a todo mundo Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Mas quem identifica a voz dele? Só quem tem intimidade. Não tem como. E a gente vê justamente isso no dia a dia. As pessoas desesperadas quando acontece alguma tragédia, uma morte, uma doença, enfim, alguma tragédia, né? Aquele desespero que parece que não tem mais solução para absolutamente nada. Bom, isso é falta de vida sobrenatural, com toda certeza. Isso é falta de visão sobrenatural das coisas. A gente sofre, cristão sofre? Claro que sofre. Se entristece, às vezes até tem um surto de desespero, mas no fundo a gente sabe. O Senhor está na tempestade. O Senhor está olhando para nós. Ele está cuidando de tudo. Mas a gente tem que voltar esse olhar para Ele, né? E Pedro, quando ouve a voz do Senhor, o identifica. Pedro, que nos representa tanto, né? Nossa, Pedro é excelente. Graças a Deus nós temos Pedro, porque nós não sabemos como os outros apóstolos reagiram, né? Mas Pedro é sempre aquele que reage de uma maneira que talvez todos nós reagiríamos. E Pedro, quando ouve dizer que é o Senhor, o que é que ele pede? Senhor, se és tu mesmo, pare a tempestade. Não. Senhor, se és tu mesmo, vem para a barca, fique conosco. Nada disso. Senhor, se és tu mesmo, mande-me que eu vá até ti caminhando sobre o mar. Tipo, o quê? Você pirou? Que pedido é esse, gente, pelo amor de Deus? Não faz sentido, não faz sentido. Eles estão no meio do mar, eles estão sendo assolados pela tempestade, levaram um susto, do qual ainda não se recuperaram, achando que era um fantasma andando sobre a água, que eles ainda não tinham visto o Senhor deles andando sobre a água, eles não têm noção de quem é Jesus. Pedro ainda não fez a sua profissão de fé no Senhor, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso vai acontecer daqui 2 capítulos, nós estamos no capítulo 14, a profissão acontece no capítulo 16. Eles não têm noção de quem é Jesus. Então ele poderia ter pedido todas as coisas mais fáceis, mas não, ele quer andar sobre a água. E o que é o mais impressionante, o Senhor responde: vem. Vem. Quando nós queremos nos poupar, ou poupar os nossos filhos, as pessoas, enfim, que nós cuidamos do sofrimento, nós acabamos criando pessoas muito sensíveis ao sofrimento. Pessoas muito incapazes de aguentar a dor que faz parte do mundo real. Eu fico louco de ver criança que
ela ameaça chorar, já está com a Peppa Pig na mão para assistir. É só ameaçar chorar, já está com a Peppa. Que não pode ser contrariada, que tem que ser feito tudo do seu jeito, porque senão o que é que vai acontecer? Vai traumatizar. Gente, traumatiza, depois vai na comunidade católica Shalom, faz um retiro de cura, desce o fio de ouro, tudo se resolve, não tem problema. Quem que não teve problema da infância? Ai, mas eu não deixarei meus filhos passarem por isso. Tá bom, super-homem, Mulher Maravilha, né? Você realmente acha que você não vai decepcionar seus filhos? Tá bom, coitados. Isso acontece, nós somos frágeis, nós somos falhos. A gente erra conosco e com os outros. Poupar do sofrimento não é a melhor opção. Isso não significa que nós vamos jogar as pessoas na cova dos leões. Não é isso. Mas nós precisamos ver no sofrimento um caminho pedagógico. O Senhor faz isso conosco. Ele poderia ter parado a tempestade, ele não parou. Ele poderia ter parado lá do monte, quando ele estava vendo tudo. Ele não parou, porque depois ele parou aí. Ele tinha poder de parar. Por que ele parou depois e não parou antes? Porque ele queria nos ensinar alguma coisa. Com toda certeza. E Pedro enfrenta. Pedro assume o desafio, enfrenta e vai. E por que é que ele vai? Porque ele está com os olhos fixos em Jesus. Só por isso. Porque se não for por isso, é loucura. Realmente, ser cristão na sua radicalidade é coisa de gente que precisa consultar o psiquiatra com muita recorrência ou coisa de gente que está sendo movida pelo Espírito. Não tem meio termo. Isso aqui não é humano, não é normal. É divino. E é bom a gente ter consciência clara disso o quanto antes. E Pedro vai. Salta a morada do barco, pisa na água, no meio da tempestade, o vento forte, a chuva torrencial, mas ele está vendo Jesus, então ele vai. Só que num dado momento ele começa a perceber a tempestade. Ele dá atenção demais àquilo que não deveria tomar a nossa atenção, e justamente por causa disso ele começa a afundar. Grita pelo Senhor, né? Senhor, salva-me! E o Senhor vem e o toma de imediato para junto de si e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Ele não briga com Pedro. Ele não diz: por que você foi tão presunçoso? Por que você não poderia ter ficado lá? Eu iria até você. Por que você fez esse pedido imprudente? Não. Ele diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Se tivesse tido fé até o fim, você teria andado sobre a água até chegar até mim. Eu te traria até mim. E o que o Senhor está querendo aqui nos ensinar, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é: tempestades virão, o Senhor não vai resolvê-las todas, mas Ele nos permitirá, se tivermos fé, andar sobre as águas. Nós poderemos passar sobre a tempestade, não sem sofrê-la. Isso é muito importante. Nós estaremos no meio do furacão, mas andando sobre as águas. Vejam o testemunho dos mártires. O que é isso? Eles andavam sobre as águas na tempestade. Isso é ser igreja. É ter um contato com o Senhor tão próximo, tão intenso, tão rico, tão verdadeiro, um relacionamento profundo com Ele, nessa intimidade da criatura com o seu Criador, de um amigo com outro amigo, que é nosso Senhor, de tal forma que nós saibamos que nada disso nos limita. Porque nós fomos feitos para uma outra vida, nós fomos feitos para um outro mundo, mas ao mesmo tempo nós queremos levar o máximo de pessoas possível para lá, e não vamos desprezar completamente esta nossa vida, porque o Senhor a assumiu também. Ele não abriu o céu e disse: quem quer vem, pode vir. Não, Ele desceu, Ele assumiu a nossa vida, Ele viveu esta vida, para nos mostrá-la, para nos mostrar como vivê-la com virtude, com atenção voltada para o Senhor, com oração de recolhimento, com o coração voltado para Deus. Tempestades virão? Sim, sem sombra de dúvida, mas elas também passarão, com toda certeza. E para a gente entender isso aqui num sentido mais eclesial, mais amplo, não só do nosso relacionamento pessoal com o nosso Senhor e do sofrimento pessoal que cada um de nós temos, vendo a coisa mais num sentido comunitário, gente, o que é que nós temos aqui? Uma barca com os 12 apóstolos navegando em meio ao mar. Qual é o símbolo da barca aqui? O que é que a barca simboliza nesse evangelho? A igreja. E o mar agitado por onde a barca precisa passar para pescar os homens. O que é o mar?
o mundo. As coisas estão muito separadas. A barca é uma coisa, o mundo é outra coisa. Mas a barca não foi feita para ficar ancorada no porto. A barca foi feita para navegar o mundo, para navegar o mar. Porque é lá que nós iremos pescar os homens, com toda certeza. Não precisamos ter medo do mundo, não precisamos ter medo do mar. E quem tem fé, esperança e caridade ardente no seu coração, com certeza não o terá. No entanto, olha a situação dos apóstolos na barca antes do Senhor vir ao socorro deles. O Senhor estava de olho na barca de longe, mas eles não tiveram notícia disso ou simplesmente se esqueceram que o Senhor era muito mais do que um ser humano. Eles viram o Senhor multiplicar os pães, mas no meio da desgraça já se esqueceram de tudo. E o Senhor de longe cuidando da barca, porque afinal de contas foi Ele que disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então Ele está cuidando. Mas os apóstolos, que estão sozinhos na barca, e não têm a liderança firme do seu pastor principal ainda, Pedro, que ele ainda não foi edificado como pedra, ainda é Simão, estão como baratas tontas dentro da barca. A igreja sem o Cristo é isso. Um barco à deriva na tempestade sem que ninguém saiba o que é que está fazendo. E meus irmãos, esse é um problema grave que todos nós estamos enfrentando. Onde estão os amigos de Jesus? Quem na igreja é amigo de Jesus? Quem quer fazer a liturgia, quem quer fazer obras de caridade, quem quer promover cultura, quem quer salvar as almas, porque é amigo de Jesus? O que na maioria das vezes a gente vê é a igreja reduzida a um centro de assistência social, a igreja reduzida a um centro cultural, um parquinho de diversões onde as pessoas vão para conviverem, a igreja reduzida a um palanque político, a igreja reduzida a qualquer outra coisa que, embora sejam coisas boas, ninguém está negando que um CRAS seja uma coisa boa, que um partido político seja uma coisa boa, que um centro de convivência seja uma coisa boa, mas isso não é igreja. O que é a igreja? A igreja é o Cristo na terra. Se a gente se esquece disso, não tem por que ter igreja. Vamos embora cuidar da nossa vida. Não vale a pena gastar tempo, gastar dinheiro, sofrer por algo que, sei lá, o CRAS faz melhor, que um partido político faz melhor. Nós estamos aqui, nós somos igreja porque nós somos amigos de Jesus. É essa a diferença. Nós temos Jesus dentro da igreja, e na medida em que Ele está dentro da igreja, que Ele está conduzindo a igreja, e que Ele é Ele mesmo, a igreja, a cabeça desse corpo místico, do qual nós somos os membros, portanto somos este Cristo, o Cristo total presente na igreja, nós precisamos saber que o Cristo está conosco, e que nós teremos que navegar este mundo sem ser do mundo. E aqui que está um grande desafio para nós, igreja do século 21. O mundo está avançando de maneira cada vez mais avassaladora sobre a igreja, de maneira cada vez mais intensa, e nós vamos precisar escolher: ou nós somos do mundo, ou nós somos da igreja, ou nós estamos no mar, ou nós estamos na barca. Ou nós somos a favor de uma vida bem regrada e racionalmente planejada pelo uso do contraceptivo, ou nós iremos confiar em nosso Senhor e abrir as nossas famílias para a vida. Ou nós iremos testemunhar que todo tipo de amor vale, porque o que importa é amar, ou nós iremos entender de fato o que é o amor e o sentido da sexualidade na vida do ser humano. Ou nós iremos dizer que as mulheres precisam ser valorizadas ao ponto de inclusive matarem os seus filhos no ventre, ou nós iremos dizer que toda a vida tem que ser valorizada, desde a sua concepção até a sua morte natural. Ou nós iremos dizer que o que importa é viver esta vida e ser feliz aqui, ou nós iremos relativizar tudo isso daqui em prol da vida eterna. Ou nós iremos buscar ferozmente ter um conforto material, uma estabilidade material, uma segurança material, ou nós estaremos dispostos a perder tudo para não perder o Cristo. Não tem meio termo. É impossível o meio termo. É impossível. O muro é do diabo. É impossível. E nós precisaremos escolher. E estamos num tempo de grandes divisões.
Com toda certeza. Esse argumento que é utilizado politicamente para angariar votos, dizendo: nós precisamos ser mais unidos, nós precisamos acabar com as divisões no Brasil. Ótimo, vamos nos unir, mas nos unir em quê? A quem? Qual que vai ser o motivo da nossa unidade? Se não for Cristo, não vale a pena. Então a gente vai lutar por isso. E aí vai ter que se dividir mesmo, não tem jeito. O Cristo dividiu. Ele dividiu. Ele é essa espada que entra perfurando e dividindo os corações, porque precisa afastar para longe o joio e deixar apenas o trigo. Meus irmãos, a nossa missão, no tempo em que nós estamos vivendo, é árdua. E nós poderíamos nos perguntar: meu Deus, por que é que eu estou vivendo essa tempestade, Senhor amado? Por quê? Por que agora? Por que nesse tempo? Nossa Senhora, se eu vivesse lá na Idade Média, seria tão mais fácil, quando todo mundo era cristão. Deus me livre, aquele povo que não tinha banheiro, prefiro a minha vida, né? Muito bem aqui, obrigado. Mas de fato, temos grandes desafios pela frente. E se o Senhor nos escolheu para vivermos este tempo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque ficar brigando contra a realidade é fonte de neurose constante. Nós vamos pirar. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E para entrar na tempestade, se preciso for. E para fazer a vontade de Deus em que circunstância for. Só que para isso, meus irmãos, a gente tem que ter essa intimidade com Jesus, da qual eu falava aqui com vocês. Uma intimidade que se consegue na oração. Porque ali, na oração, nós crescemos nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Fé para nos ajudar a enxergar o Cristo agindo no meio de todo esse caos. Esperança para que tenhamos esse desejo de alcançar o Cristo, de alcançar o céu, e a certeza de que Ele vai nos dar todos os instrumentos necessários para chegar lá. E a caridade, porque nós só o procuramos, nós só o desejamos por amor. O que Pedro fez aqui, que eu acabei não comentando, foi um grande ato de caridade. Quando ele viu o seu amado, ele não pensou duas vezes: eu quero ir até você, eu quero ir até o Senhor. Tudo bem que tem um mar, tem uma tempestade, tem várias coisas aqui no nosso caminho, né? Mas o amor vence tudo, e vence de fato, como Jesus mostrou que vence. Basta ter fé, ter grande esperança, ardente caridade, nós iremos dar conta de enfrentar esta nossa vida e todas essas tempestades ao nosso redor. Tempestade teremos, desafios teremos, sofrimentos teremos, mas um coração que pela fé está ancorado no céu e que pela esperança se dirige até lá para viver a caridade plena em Deus nosso Senhor, não se abate. Continua firme e forte, e ainda mais, trazendo mais gente para Cristo, trazendo mais almas para Cristo, pescando homens, como Ele prometeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.